Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o Dr. Rodrigo Kanayama. Veja as palestras do ENCOGE. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Entre os dias 28 a 30 de maio de 2025, foi realizado o 95º ENCOGE, Encontro Nacional de Corregedoras e Corregedores Gerais de Justiça do Brasil. Veja uma das palestras a seguir. Eu quero primeiro agradecer ao desembargador Gilberto, presidente do Colégio de Corregedores, pelo convite, que foi feito aí para falar pela Corregedoria Nacional a respeito desse tema tão espinhoso. E na pessoa dele e também do meu corregedor, desembargador Rui Celso, do meu Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cumprimentar todos os corregedores e corregedoras que estão presentes. Tá ótimo. Aos colegas da mesa, o tema que me foi passado é um tema espinhoso, é um tema que, na minha visão, é um turnaround da atuação do Poder Judiciário no momento, onde a gente passa, assim como aconteceu na época da mudança do processo físico para o processo digital, hoje a gente também passa por uma transformação de pensamento, de modo de atuar, com a realidade da inteligência artificial no Brasil. Eu tenho tão somente 15 minutos para falar sobre isso, então eu vou ser bem breve para que a gente possa, ao final, trazer para vocês muito mais uma mensagem da Corregedoria Nacional com as preocupações, obviamente, que advêm dessa evolução, mas também provocar nos senhores e nas senhoras corregedores e corregedoras, o papel que cada corregedoria de tribunal vai ter nesse avanço que já é uma realidade e que é, sem dúvida nenhuma, inevitável no país. A gente tem, como todos sabem, e eu vou procurar ser breve nisso, vários benefícios, várias vantagens que a inteligência artificial nos traz, como automação de tarefas, o apoio técnico para atividades repetitivas, análise de dados, de grandes volumes de dados que antes eram feitos manualmente, no olho de cada pessoa, hoje a máquina faz por nós. E isso é sensacional, porque atividades que antes demoravam meses ou, às vezes, enfim, dezenas, milhares de horas, hoje a máquina, com a sua atuação, faz em questões de segundos. Qual que é a preocupação que nós temos que ter nisso dentro do Poder Judiciário? É ter uma premissa básica e inafastável de que o produto final, que é a nossa decisão judicial, jamais pode sair do controle humano, do controle do juiz. Nós temos um problema no Brasil, que é a falta de regulação. Outro dia eu estava até brincando que eu falei há uma semana atrás sobre esse tema, mas mais voltado para a regulação da atividade da inteligência artificial no país. E um desembargador, o Alexandre Haslan, do meu tribunal, ele me perguntou o que eu iria falar, eu falei assim, nada. Porque falar de atividade regulatória de inteligência artificial no Brasil, eu não preciso dizer nada, porque nós não temos uma regulação a nível de lei sobre essa ferramenta. Nós tivemos aí alguns projetos, inicialmente o PL da Fake News, que buscava regular aí o ambiente de internet, trazer aspectos relacionados à responsabilidade, alguns deveres, alguns direitos dos internautas, mas que foi aprovado no Senado e depois na Câmara acabou sendo arquivado. Recentemente está havendo aí uma discussão
de pelo menos se prosseguir com a aprovação naquilo que se trata da proteção de crianças e adolescentes na rede mundial de computadores, mas a gente ainda não tem também uma regulação, uma moderação sobre esse tema. Tivemos também o PL da IA, né, que é o 2338 de 2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que também foi aprovado no Senado. Ali esse projeto traz alguns princípios éticos, né? Alguns critérios de responsabilidade, talvez algumas coisas que precisam ser o que pode e o que não pode ser feito via IA, e traz também a necessidade de uma transparência desde o início da formação da ferramenta até a sua utilização. Mas, da mesma maneira, aprovado no Senado, está parado aguardando análise da Câmara dos Deputados. E aí, então, vem o Conselho Nacional de Justiça, né? Tendo em vista a realidade que nós temos hoje no Poder Judiciário, eu vou falar logo adiante, o Conselho Nacional de Justiça identificou, eu vi que na exposição anterior foram trazidos vários exemplos exitosos, né, do uso de inteligência artificial em diversos tribunais do país, e o Conselho Nacional de Justiça, obviamente, enquanto órgão, né, regulador das nossas atividades, correu e editou recentemente, no último dia 11 de março, essa resolução 615, atualizando aquela resolução, se eu não me engano, 342 de 2020, e o fez por força de um procedimento de controle administrativo que chegou no Conselho Nacional de Justiça, onde um determinado cidadão pedia que o Conselho Nacional de Justiça proibisse os juízes de utilizarem o ChatGPT. Esse procedimento foi de relatoria do conselheiro João Paulo Schucker, que ouviu o comitê o Departamento de Tecnologia de Informação, na época o conselheiro Bandeira de Mello, que coordenava esse comitê, e então a decisão que foi dada foi no sentido de julgar improcedente o pedido, porque obviamente você proibir a utilização disso é algo que vai contra, na verdade, o sentido que vai o mundo, né? Mas, por um outro lado, se verificou a necessidade de se atualizar as normativas do Conselho Nacional de Justiça a respeito disso. Então, edita a Resolução 615, agora de 11 de março, e ela traz uma série de requisitos, uma série de deveres, uma série de cuidados, e aí que vai entrar o papel de cada tribunal e, sobretudo, das corregedorias na fiscalização, e eu não digo só do uso, mas da própria formação desses sistemas por parte dos tribunais, né? A gente precisa ter um controle do início da formação desses sistemas até a sua utilização. Essa resolução traz uma classificação de riscos, né, de linguagens em grande escala, inteligências artificiais que possam gerar mais riscos precisam ter um maior grau de auditabilidade, rastreabilidade, transparência, um controle mais efetivo, né, dos tribunais, não só no uso, como eu falei, mas também na sua formação. Precisa, né, traz como um vetor importantíssimo a supervisão humana, de novo, não só na utilização da IA, mas também ali na atividade dos nossos departamentos de tecnologia de informação, no seu desenvolvimento, a capacitação contínua. E aqui eu entro um pouco já na questão do papel das corregedorias, né? Se vocês forem ler o artigo 19, que eu recomendo, da Resolução 615, ele permite... Primeiro, ele diz, preferencialmente, os sistemas que serão utilizados por juízes e servidores preferencialmente precisam ser aqueles disponibilizados pelos seus respectivos tribunais. Ocorre que, se não houver essa disponibilização, ele também permite que o juiz utilize sistemas aí da iniciativa privada, e aí nós temos
centenas deles à disposição no mercado. Ao mesmo tempo que ele permite o juiz utilizar ChatGPT, Copilot, Gemini, enfim, notebook LLM, todas essas ferramentas que estão à disposição, exige da mesma maneira que, para que seja utilizado, o juiz precisa passar por uma capacitação. E aí vem, né, o papel, penso eu, das corregedorias, que precisam ter um diálogo aí muito próximo com as escolas judiciais, no sentido de estar disponibilizando esses cursos de uma maneira muito constante para os magistrados. Uma vez eu falava, na época que o TSE editou a primeira resolução permitindo o uso de inteligência artificial nas eleições, que foram as últimas, que foram as eleições retrasadas. E eu disse uma vez, numa entrevista, dizendo que a inteligência artificial é maravilhosa. O problema, na verdade, da inteligência artificial é o ser humano, é a forma como o ser humano a utiliza, né? Outros vetores que a gente traz aqui, proteção de direitos fundamentais, transparência, auditoria, governança nacional. Foi criado um comitê no Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de fiscalizar, acompanhar todos esses programas desenvolvidos pelos tribunais, né, desde o início da sua primeira formação até a sua utilização. A necessidade de termos cuidado com a proteção, né, de dados, isso é muito claro na Resolução 615, e também a proibição de se utilizar inteligência artificial que possa fazer valoração, né, da personalidade da pessoa, traço social e comportamento. E aí, tudo isso trazendo o papel das corregedorias nesse cenário de fiscalização. A gente tem alguns riscos e desafios, obviamente, né? A padronização excessiva dos nossos atos finais, nossos despachos, decisões, sentenças, né? Um modelo estatístico exagerado, né? Precisamos ter o cuidado de que a utilização dessa inteligência artificial não impeça que a individualização das nossas decisões continuem a analisar, né, o caso a caso, para que não seja algo automatizado, transparência e autonomia, e o equilíbrio, né, que esse acho que é o grande norte da nossa atividade, equilibrar a tecnologia com o princípio do juiz natural. Aqui eu trouxe aos senhores alguns exemplos, né, do uso inadequado de inteligência artificial. São exemplos que estão na internet, então eu fico bastante à vontade de falar. Num determinado episódio, o ministro Zanin multou um advogado porque fez uma peça citando jurisprudências inexistentes, né? Teve um outro advogado que foi repreendido porque abriu uma sustentação oral e colocou a inteligência artificial para fazer a sustentação oral no lugar dele. E teve um colega que também, enfim, parece que está sendo analisado dentro de uma corregedoria local, que teve um salto aí de uma média de 80 sentenças mensais para 989 num único mês. O porquê disso? Isso passa, sem dúvida nenhuma, pela falta de capacitação no uso da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, o próprio nome já diz, ela é treinada para te gerar informações. E se ela não tem as informações, o que ela faz? Ela inventa. E é por isso que nós temos uma quantidade enorme de peças citando jurisprudências que não existem. Porque a inteligência artificial generativa não é feita para fazer pesquisa de jurisprudência. Se ela não encontrar dentro daquilo que ela aprendeu um precedente, ela vai inventar. E vai inventar de uma maneira tão perfeita que, se nós não tivermos o cuidado de verificar se aquilo realmente é verídico, vai passar, nós vamos juntar numa sentença, os advogados vão juntar numa petição inicial e vai acontecer isso que está acontecendo. Isso tudo passa por uma falta de compreensão do que é
inteligência artificial generativa. Recomendações e boas práticas. Magistrados, advogados, profissionais do direito precisam estar sempre no centro, no controle da utilização dessas atividades da inteligência artificial. Capacitação técnica, políticas claras, volto aqui desde o início, da formação dos sistemas de inteligência artificial, até como parâmetros dos seus usos. E o debate público, né, com especialistas, nós, enquanto judiciário, temos que ouvir também as necessidades de todos os atores do sistema de justiça, advogados, promotores, enfim, defensores. E aqui eu falo do papel das corregedorias. Adianta proibir? Na minha visão, é óbvio que não, e, na verdade, a realidade do mundo hoje nos impõe essa conclusão. É uma realidade a inteligência artificial. Quem não utilizá-la estará fora do mercado. Outro dia eu estava tendo um curso exatamente sobre esse tema e um colega nos contou o seguinte episódio. Ele disse, olha, uma juíza, colega minha, me ligou perguntando que trabalhava no STJ, perguntando se não tinha vaga no CNJ. E eu disse assim, olha, eu não sei, a equipe está formada, mas por que você não está trabalhando no STJ? Falou assim, eu estava, mas o ministro optou agora por colocar dentro do gabinete uma gestão sobre inteligência artificial. E eu não sei nada sobre inteligência artificial. Em razão disso, ele me trocou. Então, qual que é a conclusão? A inteligência artificial vai tomar os nossos postos de trabalho se nós utilizarmos e tivermos a responsabilidade de manter sob nosso controle a nossa atividade fim, eu digo que não. Mas aquele juiz, aquele servidor que não tiver conhecimento sobre inteligência artificial, ele vai ser trocado por outro que o tem, sem dúvida nenhuma. Então, a orientação, né, do papel das corregedorias, a fiscalização em todos esses deveres, se os juízes estão utilizando, se eles passaram por curso, né, se eles estão utilizando plataformas que o Tribunal de Justiça os autorize, ou se estão utilizando de uma maneira inadequada, usando, por exemplo, para fazer extração de dados de processos que estão sob segredo de justiça, isso não pode, a Resolução 615 impede. Então, fazer essa fiscalização. E, por fim, obviamente, se necessário for, apurar as responsabilidades e penalizar um eventual desvio de conduta. Essa é a realidade do nosso judiciário, né? O CNJ identificou mais de 140 projetos de inteligência artificial nos tribunais, né? Nós precisamos aí ter um equilíbrio para que a gente possa combinar eficiência tecnológica com uma justiça personalizada, que será, sem dúvida nenhuma, o nosso grande desafio. E aqui fica uma reflexão, né, que eu faço aos senhores e às senhoras. Com grandes poderes, vem grandes, como a gente poderia... isso aqui eu emprestei do colega do Rodrigo, não sei se ele está na plateia, que trabalha com a gente na corregedoria, mas é um craque desse tema, e ele nos trouxe isso na aula. Ele trouxe essa provocação no seguinte sentido, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí entra o papel das corregedorias enquanto órgãos de orientação, né, e de fiscalização das atividades, não só da magistratura, mas também de todos os servidores do Poder Judiciário. E, por fim, eu deixo aqui uma frase que a IA não pode substituir a justiça humana, mas aparelhá-la para que seja, de maneira responsável, mais eficiente, mais justa e mais célere para quem precisa. Muito obrigado, e eu renovo meus agradecimentos ao desembargador Gilberto pelo convite que nos foi feito. Rodrigo Canayama é advogado formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito do Estado pela mesma universidade. Desde 2009, é professor associado do Departamento de Direito Público da UFPR. Como vai, doutor Rodrigo? Muito obrigado. Olá, tudo bem? A REURB depende fortemente dos registradores.
Quais gargalos são mais frequentes e que soluções têm funcionado para dar segurança às famílias e reduzir litígios imobiliários? Os registradores de imóveis têm um papel muito importante na regularização fundiária. Então é importante que se faça a devida organização das áreas rurais e urbanas, dando então propriedade para aquelas pessoas que vivem em determinadas áreas. Então a REURB vem sendo fundamental para a regularização fundiária e vem trazendo um benefício enorme para as pessoas que não têm o seu título de propriedade. O grande problema atualmente da REURB, que ainda está sendo aprimorado, né, é o cadastro que existe com relação aos imóveis. Como muitas pessoas às vezes têm os imóveis em locais que são mais ermos, né, mais afastados, não se tem o cadastro desses imóveis, não se tem uma planta, não se tem ali uma demonstração da localização desses imóveis. Então ainda existe um problema para conseguir fazer a REURB, tanto qualquer uma das formas da REURB, porque há um problema cadastral muitas vezes. Mas esta ferramenta vem se tornando muito importante para a atividade tanto dos registradores de imóveis quanto para os prefeitos municipais de várias cidades do Brasil, que podem se utilizar dessas novas ferramentas junto com os registradores de imóveis e com o Poder Judiciário para regularizar todas essas propriedades e realmente dar o título, dando segurança jurídica, como eu disse de novo, né, dando segurança jurídica para esses proprietários. Então, estamos aí caminhando num caminho certo para aprimoramento deste regime, desse sistema para conceder a propriedade para todas as pessoas, regularizar os imóveis, fazer a devida regularização fundiária. No estado do Paraná nós temos vários instrumentos que vêm sendo utilizados, inclusive a REURB, mas o registrador de imóveis vem se tornando tão importante para o estado, e não apenas com relação aos aspectos estritamente sociais com relação à propriedade, mas também sendo fornecendo um auxílio muito grande para o próprio estado. Vários estados não têm conhecimento absoluto dos imóveis que estão sob sua propriedade. Então, muitas propriedades, muitos terrenos, muitas casas, muitos prédios que sempre pareceram ser do estado, às vezes não estão registrados em nome do estado. Isso acontece em diversos estados do estado do Paraná. E os registradores de imóveis vêm fazendo um trabalho muito interessante para a regularização também de imóveis públicos, para deixar claro que uma determinada escola, um determinado hospital, por exemplo, onde foram construídos esses prédios, fiquem sob a propriedade do estado. Então, o registrador de imóveis tem esse papel social de dar essa segurança jurídica com relação aos imóveis para também aos entes federativos, aos estados. Os cartórios há muitos anos trabalham contra o subregistro no Brasil. Hoje contamos com o apoio do CNJ e corregedorias com campanhas para combater o subregistro. Que estratégias tecnológicas e logísticas podem levar o registro de nascimento a áreas ribeirinhas, quilombolas ou indígenas? O Registro Civil vem fazendo há alguns anos o Registre-se, que é um programa do CNJ e que vem dando bons resultados. O Brasil é um país que possui muito pouco subregistro, né? Ou seja, pessoas que não possuem registro de nascimento. Isto é uma grande evolução do Brasil e está muito à frente de vários outros países do mundo, até países desenvolvidos. Porque o Brasil vem realmente cuidando dos registros civis e o CNJ e os tribunais vêm proporcionando esse registro junto com os registradores civis para que todos tenham nome registrado, tenham CPF registrado e informações que garantam acesso a serviços públicos. A pessoa só é uma cidadã, ela só tem acesso a serviços públicos, a cadastro, a saúde, a educação, se tiver um registro civil. E o registro civil é importantíssimo para que essa pessoa possa ter uma vida digna. E é por isso que os registradores civis têm esse papel importante para
promover o registro-se, para dar efetividade ao registro civil. E aí existem várias comunidades que são afastadas, que não possuem um fácil acesso e que não possuem um cartório de registro civil muito próximo, não possuem um serviço, um apoio do Estado que possa lhe auxiliar. E neste caso, os registradores civis vão até as comunidades, junto com os tribunais, para promover esses registros. E para aprimorar a atividade, isso pode ser pensado no futuro, que haja, obviamente, mais informação em línguas nativas, né? Ou seja falado o idioma nativo dessas comunidades, ou que elas sejam de muito fácil entendimento, que haja realmente uma explicação dos benefícios para essas pessoas, para que elas possam ter acesso a esses serviços públicos. Então, existem várias frentes para aprimorar este acesso. O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, por exemplo, publicou uma Constituição Federal em línguas indígenas, para dar acesso aos povos originários da Constituição Federal. Então, permitiu a Constituição Federal, o acesso à Constituição Federal para os povos indígenas, o que me parece que é importantíssimo para um país tão vasto e tão plural em cultura que nós temos. Isso se aplica também à atividade dos cartórios. E o registro civil, nesse caso, é importantíssimo para permitir que essas comunidades possam ter acesso à cidadania, mas para ter acesso é preciso aprimorar ainda mais a compreensão da importância por essas comunidades. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça. Obrigado!